E aí, beleza? Sou o Daniel da Vegan Lover. Nesse canal eu te ensino a fazer o melhor queijo vegetal que você já comeu, super saboroso e com gosto de queijo. E o que acontece quando você começa a fazer queijo vegetal em casa? Na verdade, você vai fazer parte de um mundo completamente diferente, né? Bem diferente daquilo que está disponível para nós através dos supermercados, através de feirinhas, enfim, né? É um mundo muito grande em possibilidades. E aqui eu queria falar pelo menos três pontos que a gente consegue ampliar e muito as possibilidades de fazer o queijo vegetal em casa, para que você possa também colocar sua criatividade para rodar e ter uma diversidade de sabores. O primeiro ponto que a gente começa a perceber em relação a essa diversidade está nos próprios ingredientes, principalmente os ingredientes da base, né? Porque comumente o que a gente tem é castanha de caju, né? Por um lado, é a castanha de caju que acaba sendo a base, claro, né? Tem o porquê dela ser a preferida, tem muitas vantagens de se utilizar a castanha de caju, né? Em relação à própria neutralidade de sabor, em relação à cremosidade que ela pode apresentar num triturado muito bem homogêneo, né? Enfim, mas por um lado tem a castanha de caju e por outro, nas versões mais comerciais, industriais de queijo vegetal, estamos falando basicamente de amido, óleo de coco. Então, para além disso, a gente tem muita possibilidade de desenvolver em casa, né? Não só em relação às castanhas, né, de um modo geral, partindo até para amêndoa, para macadâmia, que ainda assim elas trazem um, um sabor ainda que ligeiramente neutro, né, mas para outras composições também, em relação a nozes, a própria castanha do Brasil, né, ou castanha do Pará. Mas enfim, fora essa parte de oleaginosas, a gente tem muita coisa para trabalhar também, né, como a própria aveia, por exemplo. Ela é um ingrediente muito interessante que dá um corpo diferente, uma textura diferenciada num queijo vegetal. E é difícil a gente encontrar alguma coisa para comprar que tenha esse toque da aveia, por exemplo, né? Até o próprio feijão branco, ele é uma base muito interessante de ser trabalhada, né? Algumas sementes, como a própria semente de girassol, ou até, não sei se você já pensou, mas a semente de jaca, por exemplo, né? Uma semente de jaca cozida, ela é possível de se transformar num queijo vegetal também. Então a gente tem uma série de possibilidades nesse âmbito dos ingredientes, né? Depois, também existe uma possibilidade muito grande de explorar os starters. O que vem a ser os starters? O starter, ele é aquele conjunto inicial de bactérias que a gente coloca intencionalmente no nosso queijo vegetal para que essa comunidade bacteriana fermente o nosso queijo vegetal. Tá? Então, isso daí faz uma grande diferença quando a gente começa a explorar a diversidade disso. Uma coisa é você dizer, ah, mas eu faço com rejuvelat. Tudo bem. Você faz com rejuvelat do quê? De quinoa, normalmente, ou de trigo, ou de millet, ou enfim, né, do que quer que seja. É possível explorar essa diversidade de rejuvelat e eles vão dar sabores diferentes. E olha só que interessante. A questão não é também apenas você usar ou rejuvelat de quinoa, ou rejuvelat de trigo, ou, não sei, eu vou fazer um rejuvelat de cevada. Já pensou em misturar isso daí? Porque, por exemplo, para mim, o rejuvelat de trigo sarraceno, ele é muito interessante, mas ele tem um sabor um pouco forte, né? Ele tem uma potência, né, um pouco mais acentuada, vamos dizer assim. Mas, se misturar um pouco de rejuvelat de trigo sarraceno com rejuvelat de quinoa e colocar isso para fermentar, olha só que interessante. E depois, ainda, a própria proporção dessa mistura pode variar e trazer também resultados diferentes, né? Vão ser diferentes. De repente, você vai gostar mais de uma determinada proporção, né? Vamos supor, vou colocar 30% de rejuvelat de trigo sarraceno e 70% de quinoa, ou meio a meio. E daí você vai perceber que aquela, de repente, né, 30% de rejuvelat do trigo sarraceno ficou melhor, né? Deu um sabor mais agradável, pronto. Já descobriu um novo caminho para ser explorado aí. Então,
só falando de Rejuvelac, já temos uma possibilidade muito grande aí, né? Uma variedade muito grande a ser explorada. E depois tem ainda a questão dos lactofermentados, ou seja, o vegetal que você pensar que vai ser possível de ser fermentado, ele ser utilizado como starter também vai trazer sabores diferentes, né? Seja o próprio vegetal, seja a água desse vegetal fermentado, porque ali vai ter uma comunidade fantástica de bactérias produtoras de ácido lático, né, que vão fermentar e dar aquele gostinho azedinho de queijo. E, e depois, ao lado disso, ainda existem aquelas bactérias que você pode comprar para fermentar o queijo vegetal. É, e aí a gente tem, imagina só, dois grandes gêneros de bactéria. Os lactobacilos por um lado e os lactococcus por outro lado. Só de a gente pensar nessa diversidade de bactérias aí, e cada uma, né, ou cada grupo que a gente for usar, vai dar um sabor diferente também. E é mais perceptível até essa diferença no sabor através dessas bactérias compradas do que em relação ao que a gente consegue fazer em casa, tá? Sim, são duas qualidades de sabores diferentes, porque quando a gente compra a bactéria, o que vai diferenciar é justamente os compostos que elas estão produzindo ali, né, entre elas. Agora, quando a gente está produzindo um probiótico em casa, o que vai trazer de diferencial também no sabor é o próprio gosto daquela água ou daquele vegetal fermentado que vai fazer parte do queijo vegetal, né? Então a gente tem uma, um leque muito amplo mesmo para explorar. E depois, o terceiro elemento, né? O primeiro foi os ingredientes de base, principalmente. O segundo foi em relação aos starters. E agora o terceiro elemento que a gente consegue explorar bastante é a questão da própria maturação. A gente pode explorar isso tanto em tempo quanto em questão de umidade, né? Ou seja, a gente submeter os nossos queijos vegetais a regimes de umidade diferente para que ele vá ter um resultado final diferente, né? Se você quer algo mais seco, né, mais duro ou mais maturado, porém ainda assim com uma certa cremosidade, né? Então é possível a gente conseguir equalizar esse resultado final em vista dessas categorias que a gente vai poder se utilizar em casa, né? E, e aí é que vem a grande questão, só para você pensar um pouco, onde é que a gente compraria hoje algum queijo vegetal que possa conter toda essa diversidade de possibilidades de produção, né? A hora que a gente olha para o mercado, em vista do que eu falei aqui, só desses três pontos, a gente já tem uma oferta um pouco mais reduzida, né? Então, quando a gente está fazendo em casa também, uma coisa que, e talvez essa seja das mais maravilhosas, né, de se fazer em casa, é justamente a gente romper com aquela padronização característica da indústria. E mesmo quem está vendendo uma peça mais artesanal numa feirinha, ainda assim está arrumando a uma padronização. Porque quando alguém compra aquele produto, gosta e volta para comprar, espera ter aquele mesmo prazer da primeira experiência. Então é importante que tenha uma certa padronização na venda, tá? E normal isso daí, não estou falando nada de mal em ter essa padronização, né? É característico até do próprio mercado, mas em casa a gente não precisa se prender a isso e a gente consegue então fazer realmente coisas bem diferentes.